Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje direcionado à galera que está em reta final para as provas da VUNESP. Neste fim de semana ocorre a prova do TJ São Paulo, no dia 31/10/2021, e eu estou gravando esse vídeo 3 dias antes da prova. Hoje é dia 28/10/2021. Portanto, veremos apenas o filé mignon que a banca gosta de cobrar do assunto nacionalidade. Bom, o que a VUNESP prioriza nas provas quando cobra direitos de nacionalidade? Nos últimos 6 anos, entre 2016 a 2021, a banca cobrou prioritariamente o tema as espécies, a diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados. Esse quantitativo representou 59,37% das questões que a banca cobrou do tema, portanto, quase 60%. A cada 10 questões que a VUNESP cobra de nacionalidade, praticamente 6 são das espécies de nacionalidade. Então, vamos abordar aqui, que é o que mais cai, beleza? Vamos lá, então. Bom, quando falamos em espécies de nacionalidade, temos o seguinte cenário. A primeira das espécies diz respeito à nacionalidade primária, ou também chamado de brasileiros natos. Essa nacionalidade é adquirida através do nascimento, portanto, a aquisição ocorre através do nascimento. Este nascimento pode ocorrer em território nacional ou em território estrangeiro. Vejamos a primeira possibilidade. Serão considerados brasileiros natos, portanto, terão nacionalidade primária os nascidos em território brasileiro. Portanto, regra geral, nasceu em território brasileiro, será considerado brasileiro nato. Esta é uma regra quase que absoluta, existindo apenas uma exceção, ou seja, há um caso apenas que o camarada nasce em território brasileiro, mas mesmo assim será considerado estrangeiro. Encontraremos essa situação quando os seus pais forem estrangeiro, exige pai mais mãe estrangeiro, e estejam a serviço do seu país de origem. Portanto, esta é a única exceção, pais estrangeiros a serviço do seu país de origem. Vamos imaginar o seguinte cenário: um casal de italianos, portanto pais são estrangeiros, estão a serviço da Itália aqui no Brasil. O filho desse casal, que eventualmente nasce aqui em território nacional, será considerado estrangeiro e não brasileiro nato. Não é brasileiro nato justamente porque se adapta à única exceção existente. Então, repetindo, nascidos no Brasil serão considerados brasileiros natos, salvo se os pais forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país de origem. Beleza? Uma outra possibilidade de adquirir a nacionalidade primária são pessoas que nasceram no estrangeiro. Isso ocorrerá em 3 situações. A primeira delas, vejamos, os nascidos no estrangeiro poderão ser considerados brasileiros natos desde que seu pai ou sua mãe, um ou outro, não exige necessariamente os dois, pai ou mãe estejam a serviço do Brasil lá no estrangeiro. A segunda possibilidade de nascer no estrangeiro e mesmo assim ser considerado brasileiro nato é quando pai ou mãe forem brasileiros e registrarem um filho em repartição competente lá fora. Portanto, pai ou mãe forem brasileiros e registrarem o filho. E por fim, será também considerado brasileiro nato aquelas pessoas que nasçam no estrangeiro e venham a residir no Brasil, desde que façam a opção pela nacionalidade brasileira após atingida a maioridade. Portanto, temos o cenário seguinte: venha a residir no Brasil e faça a opção pela nacionalidade brasileira. Essa opção deve ser feita após atingida a maioridade, daí a qualquer tempo, mas depois que atingida a maioridade, e os efeitos deste reconhecimento de nacionalidade serão ex tunc, ou seja, retroativos. Os efeitos retroativos aqui significam que o camarada, após ter reconhecido a sua nacionalidade, será considerado nacional desde o seu nascimento, portanto, efeitos retroativos, beleza? Para finalizarmos, vejamos agora a segunda espécie de nacionalidade. Temos a nacionalidade chamada de secundária, que dá origem aos brasileiros naturalizados. Diferente da nacionalidade primária, que ocorre através de um ato natural, que é o nascimento, a nacionalidade secundária vai ocorrer através de um ato volitivo, ou seja, depende de uma manifestação expressa do interessado. Aqui temos a situação em que a pessoa que quer ser naturalizada precisa obrigatoriamente manifestar a sua vontade, o desejo de se tornar um nacional, ok? Segundo a Constituição, serão considerados brasileiros naturalizados e, portanto, terão a nacionalidade secundária 2 grandes grupos. O primeiro grupo se refere aos estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa, ou seja, os países lusófonos. Naquelas localidades em que o idioma português for a língua oficial, teremos aplicada esta situação aqui, ok? Então,
Os estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa poderão ter reconhecida a nacionalidade secundária, sendo considerados brasileiros naturalizados, se preencherem cumulativamente dois requisitos: 1 ano de residência ininterrupta no país, aqui no Brasil, mais idoneidade moral. Beleza? Então, repetindo, estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa, os países lusófonos, serão considerados brasileiros natos se estiverem residindo aqui no país há 1 ano de forma ininterrupta e possuírem idoneidade moral. Fechou? E por fim, o segundo grupo, que também será considerado brasileiro naturalizado, são os estrangeiros dos demais países. Se num primeiro momento vimos os estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa, agora são os demais estrangeiros que não estiverem localizados em países com o idioma oficial sendo o português. Neste segundo grupo, também dois requisitos são exigidos. O primeiro deles, ausência de condenação penal, e por fim, mais de 15 anos de residência ininterrupta. Portanto, aqui o prazo de residência aumentou, saiu de 1 ano para 15, ok? Só recapitulando, a nacionalidade secundária ela vai decorrer de um ato volitivo, ou seja, depende da manifestação expressa do interessado. Serão considerados brasileiros naturalizados segundo a Constituição os nascidos no estrangeiro e oriundos de países de língua portuguesa. Neste primeiro grupo, exige-se 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e ter também a idoneidade moral. E por fim, temos os demais estrangeiros, aqueles que não residam em países cujo idioma português seja o oficial. Neste caso, como requisitos, são exigidos a ausência de condenação penal e também ter mais de 15 anos de residência ininterrupta aqui no Brasil. Fechou? E com isso, referente à nacionalidade, encerramos aquilo que a VUNESP mais gosta de cobrar em suas provas. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo.